Bom dia pessoal, tudo bem? Então, hoje, nessa manhã de domingo, a gente vai falar um pouco, pessoal, de coisas que acontecem dentro do cativeiro e que relativamente dificilmente você vai ver acontecer da natureza. O pássaro, quando ele é muito colocado no abandono, no esquecimento, ou às vezes o pássaro, ele no cativeiro, ele tem a mania de ser muito condicionado a lugares fechados. Então, a criação, ela permanece sem sol, sem um banho de banheira, muito tempo em local fechado. Isso pode trazer para o pássaro distúrbios. Por exemplo, um passarinheiro que é criador, que ele não tem uma janelinha, que ele não tem um local para entrar uma ventilação, até mesmo uma luz solar, ele está muito sujeito aos pássaros dele ter problemas, distúrbios, e são vários. Não são distúrbios fáceis de se controlar e muito menos de ser controlado. Então, é diferente um pássaro da natureza, um pássaro criado em ambiente livre, porque o pássaro ele sabe onde está o veneno, mas ele também sabe onde está a cura. Então, quando a gente mantém os nossos pássaros dentro de cativeiro, sem limpeza, sem uma ventilação, sem um banho de sol, sem um banho de banheira, relativamente pássaros abandonados, esquecidos por muitos dias, com bebedor sujo, vasilha de comida, faltando alimentação, vasilha de comida cheia de fezes dentro. Isso pode sim proporcionar para o seu pássaro problemas eventuais de saúde. E olha, não acontece de uma hora para outra. Incrivelmente, o que eu estou falando para você aqui é que isso é decorrente de falta de tempo ou muitas vezes do dia a dia da correria que o passarinheiro tem de não poder estar dando essa certa atenção. Mas também é conhecido de criadores experientes que sabem muito bem do propósito disso tudo, mas que muitas vezes fazem vista grossa. E o que acontece? O pássaro pode ter muda de bico excessiva, aonde o bico ultrapasse a parte de cima, descendo para baixo. O pássaro ele pode ter piolhos, ele pode ter fungos, bactérias, coisas normais do dia a dia. E que muitas vezes o passarinheiro vai ficar em vídeo de YouTube, procurando remédio, procurando medicação, procurando muitas vezes a cura de problemas que muitas vezes não adianta só medicar. Deveria ser conhecido por um veterinário, deveria ser revisto por um veterinário, deveria ser examinado por um especialista em pássaros. E geralmente medicação ela não vai ajudar quando o pássaro, ele muitas vezes, mesmo tomando a medicação, ele ainda se mantém no mesmo local, na mesma gaiola suja, com o mesmo bebedor faltando água. Isso tudo acontece todos os dias. Então, é super importante lembrar o seguinte: você pode criar 10, você pode criar 20 dentro da sua casa. Você ter no espaço necessário para os pássaros eles ficarem à vontade, isso não tem problema nenhum. Agora, cuidado pessoal, pássaros que vivem em companhia de outros pássaros sendo retirados, os tais pode muitas vezes sentir e a falta, o abandono, muitas vezes pode colidir em muda de penas excessivas, em pássaros com muda de bico, em tristeza, peito seco, e muitas vezes o pássaro chega até mesmo à morte. Isso mesmo. Por exemplo, eu tenho um casal de pássaros e de repente eu afasto a fêmea. Geralmente esse pássaro macho pode sentir. A fêmea nem tanto sente, mas o macho sempre sente. Ou muitas vezes eu tenho dois pássaros que estão dentro de casa há muitos dias e aí o que acontece? Eu afasto, eu vendo, eu transfiro. Aquele outro pássaro que ficou dentro da minha residência, ele pode muito bem sentir a falta do outro. Se você acredita ou não, isso é a mais pura verdade. O condicionamento em que os pássaros ficam dentro do cativeiro é diferente, pessoal.
As paredes onde as gaiolas ficam encostadas, elas precisam estar limpas, ou elas precisam ser paredes limpas. Eu sempre chamo a sua atenção de você sempre estar, né, pintando essas paredes de branco, para que você possa ver ao tempo necessário se ela está se sujando ou não. Lembre-se, pessoal, muitas vezes a coletividade ela só não soma, mas também atrapalha. Pássaros aglomerados, pássaros de diversas espécies, muitas vezes engaiolados, pássaros em locais muito abafados, mal condicionados, podem sim, podem desenvolver distúrbios como doenças nas patas, atrofia, pássaros que não querem mais se alimentar, pássaros entristecidos. Então, o que a gente recomenda? Lembre-se, o que eu te falei, você pode ter 10, você pode ter 20, você pode ter 50, mas que você tenha um local para todos esses pássaros e que você tenha tempo. Hoje em dia, uma coisa que sem dúvida faz-nos muita falta é o tempo. Passarinheiro ele tem que entender o seguinte: é muito bom, é muito bonito, mas tem que ter capricho, tem que ter amor, tem que ter zelo, tem que ter paixão. Fora isso, sem dúvida, não existe, não existirá uma criação perfeita. Eu sou JH, sou líder do Pássaro de Fibras Origens. O futuro chegou, paciência é tudo.